Na versão com a tangente do teorema de Green no plano, era uma versão que a gente calculava uma espécie de circulação do campo ao longo de uma curva, né? Lá apareceu uma quantidade que era o rotacional do campo. E eu queria só dar uma ideia, dar uma interpretação um pouco física sobre o significado do rotacional. Eu acho que vai ajudar a gente quando a gente estiver falando depois do rotacional em R3. Certo? Então eu estou aqui em R2, na superfície de um rio. O rio está correndo. Aqui tem a margem. Perto da margem, a correnteza é um pouquinho mais devagar. Você vai se afastando, a velocidade, né, do rio vai aumentando. Certo? Então, se você jogar uma boia aqui, dessa salva-vida que tem desenho animado nos barcos, né? Essa boia salva-vida dos barquinhos, se eu jogar ela aqui, além dela ser arrastada pelo rio, depois a gente vai descontar esse arrasto aí, mas além dela ser arrastada, para a boia, quando você olha para lá, se tiver alguma coisa aqui assim, essa coisa não vai acompanhar a boia, ela vai mais devagar. Então, para a boia é como se ela estivesse indo para trás, né? Já alguma coisa que esteja aqui, como está indo com velocidade maior, para a boia é como se ela estivesse indo para frente. Quando a gente fala de derivada e tal, que é essa variação, quando a gente vai para lá, quão mais rápido que está indo, quando vai para cá, quão mais rápido que está indo, a gente pode descontar essa parte do arrasto, né? Então, como é a variação, se eu acrescentar uma corrente constante ao longo de todo o lugar, você soma uma constante na função, não muda a taxa de variação de nada, né? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa e vai descontar da corrente o arrasto do centro da boia, botando como se fosse uma corrente negativa, né? A gente vai subtrair esse arrasto para ter uma coisa assim, é como se tivesse uma correnteza para lá, uma correnteza para cá e a boia estivesse parada, né? É do ponto de vista da boia, né? A margem mesmo está andando, né? Se você lá da boia, você olhar lá para fora, quem está na margem está andando para lá, né? Certo? Então, a gente quer pensar nesse caso aqui, e uma coisa que vai acontecer é que além da boia ser arrastada, ela vai rotacionar, né? Então, essa correnteza empurra ela para lá, essa aqui empurra ela para cá e ela vai rotacionar no sentido anti-horário, que é o sentido que os matemáticos gostam. Ela vai rotacionar um certo tanto no sentido anti-horário, né? Esse tanto que ela vai rotacionar depende dessa distância aqui e dessa correnteza lá, né? Então, é a mesma coisa aqui, né? Na verdade, é a diferença entre esse e esse, certo? Quando você se desloca, né? A ideia é essa. Então, tem essa coisa aí, certo? E isso é que vai fazer a boia rotacionar. Como o campo aqui ele só tem a componente x, né? Um campo assim, F igual a PQ, essencialmente o que a gente está olhando é assim, olha, quando eu ando, saindo daqui de baixo, quando eu ando na direção y, certo? Quando eu ando na direção y, quanto que o campo está diminuindo? Esse aqui é o ponto. Se ele está variando para cá, né? Então, aqui o campo estava para lá, você vai subindo e o campo vai diminuindo, né? Então, a rotação aqui seria algo assim, né? Quanto que essa velocidade na componente x, ou seja, o P, varia, quanto que o P varia negativamente, porque para rotacionar no sentido anti-horário, quando você anda para cima, ele tem que variar para trás, né? Então, quanto que essa componente P varia negativamente quando você anda na direção y, certo? E a mesma coisa se fosse
um campo assim, né? E você botasse a boia aqui. Então, o que faria essa boia rodar no sentido anti-horário seria você se deslocando na direção X, quanto que esse cara varia agora positivamente. Então, a componente Q do campo, ela estava menor aqui, e ela tem que ir andando para lá e ficando maior. Então, quando você se desloca na direção X, quanto que a componente Y do campo, que é o Q, quanto que ela varia positivamente. O P, quanto que varia negativamente, porque ele vai estar apontando para trás, né? Então, essa quantidade aqui é que é o rotacional. Ele vai dizer se a boia está rodando aí no sentido horário, no sentido anti-horário, rápido ou devagar, ou se nem está rodando, né? Se esse número for negativo, na verdade não está rodando no sentido anti-horário, está rodando no sentido horário, certo? Então a gente vai usar essa interpretação aí daqui a pouquinho.